A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento hoje oficial de lançamento do livro Autismo e Espiritismo, Acolhimento e Terapêutica Mentomagnética. Hoje nós receberemos o autor do livro, Gustavo Henrique de Lucena, e também a participação especial de Nina Holanda, que é uma pessoa bastante envolvida, engajada com esse movimento dos direitos dos autistas, estudiosa do assunto também no movimento espírita. Então nós vamos poder conversar com os dois a respeito do livro. E falando do livro, essa aqui é a capa do livro, Autismo e Espiritismo, ele já está à venda, aqueles que tiverem interesse, tanto no site do Clarim, como também nos outros meios de contato da editora. Pode ser feito pedido pelo site oclarim.com.br, ou então pelo WhatsApp, que é o meio mais rápido hoje em dia de fazer esse tipo de contato, que é o WhatsApp é o 16 99270 6575. Então, uma maneira muito fácil aí de fazer o pedido do livro. E hoje nós conversaremos sobre o conteúdo dessa obra, os objetivos dessa obra, o que ela agrega ao movimento espírita, o que ela agrega aos direitos dos autistas, desse movimento que nós procuramos entender, que tem tantas nuances, tantas dúvidas das pessoas, e também, felizmente, crescendo interesse para que a gente consiga entender o aspecto espiritual, o aspecto social desse espectro autista, de tudo que envolve, que com certeza é um assunto que está em alta na sociedade e precisa estar realmente. Então, sem mais delongas, já vou adicionando aqui a nossa transmissão, o Gustavo e a Niná, que estão lá em Natal, na Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, estão juntos hoje. Achei muito legal a ideia deles estarem lado a lado. E antes de apresentá-los devidamente, deixo o meu boa noite e também deixo espaço para que eles deem a saudação inicial a todos que estão nos assistindo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Estamos aqui juntos para ficarmos nessa corrente de pensamentos envolvidos com essa ideia de transformação que Deus ofereceu para nós, os irmãos, para nós pensarmos juntos e trabalharmos juntos e termos uma visão diferente da vida. Boa noite a todos. É sempre um grande prazer falarmos sobre o autismo, porque entendemos que esse processo de educação da nossa comunidade, do nosso planeta, dos nossos irmãos, sempre é uma dádiva para que nós, enquanto familiares, possamos transitar no mundo em que nós vivemos, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmônica, nos sentindo parte e também levando os nossos filhos para serem parte, que realmente o são, dessa comunidade, da nossa sociedade. Então, nós estamos sempre lutando por isso, porque nós estamos em todos os lugares, nós estaremos em todos os lugares. Então, é importante que a população saiba, que a nossa comunidade, os nossos irmãos, entenda o que é o autismo e entenda qual é a melhor forma da gente incluir essa grande população que, segundo a OMS, no Brasil é estimado ter 2 milhões de autistas. Então, quer dizer, nós vamos transitar, sempre estaremos transitando e nos encontrando com alguém que esteja com um familiar dentro do espectro. Boa noite. Muito bem, então. Deixa eu apresentar o Gustavo e a Niná.
Gustavo, ele que já é conhecido de vocês, já esteve aqui conosco em outra live pela TV O Clarim. O Gustavo atuou por mais de 20 anos, né, na evangelização espírita de crianças e jovens. Também é autor de livros infanto-juvenis, como Mundo Amigo e Porto Sol, Aportei em Mim, e trabalha na seara mediúnica em reuniões de desobsessão. Ele atuou como médium responsável pelas psicografias dos livros Mentomagnetismo e Espiritismo, volumes 1 e 2, que foram escritos juntos com o Vitor Ronaldo Costa, e agora, do livro Autismo e Espiritismo, também foi o médium psicógrafo desse livro. Todos eles publicados pela editora Clarim. E ele participa lá em Natal, Rio Grande do Norte, da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. A Nina Holanda, ela é dentista e tem pós-graduação, um curso voltado para adaptação e adequação curricular para as pessoas dentro do espectro do autismo. Ela é mãe de um adolescente autista e integra o Fórum Autismo, fazendo parte do movimento dos direitos pelo autista. Também participa da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, onde eles estão agora, e no movimento espírita já participou de diversos eventos relacionando o autismo na compreensão do espiritismo. Então, vamos então começar hoje, nós faremos um bate-papo aqui, deixarei os dois bem à vontade para que eles interajam, para que eles falem, né, e debatam sobre as questões que surgirão. Fiquem bem à vontade, tá, para vocês interagirem, complementarem a fala do outro. Vamos fazer um bate-papo bem agradável. E para vocês que estão nos assistindo, eu deixo meu convite também, aqueles que tenham dúvidas, que queiram aproveitar esse momento, né, para debater alguma coisa, para tirar uma questão com o Gustavo, com a Niná, que tem bastante experiência no assunto, também deixem aqui seus comentários no nosso chat, nossas perguntas também no chat, para que nós façamos essa interação bem gostosa e possamos, né, extrair o máximo possível desse livro que é muito importante, né, Autismo e Espiritismo, com certeza um tema fundamental nos dias de hoje. Bom, vamos lá então. Eu gostaria que vocês começassem abordando qual é o entendimento atual em torno do espectro autista. Acho que essa é uma dúvida que deve estar na mente de muitas pessoas, né? Como que a gente pode considerar como uma pessoa é autista ou não, o que é o autismo, enfim. Então vamos lá. Gostaria que vocês começassem com esse debate. Olha, existe um manual de diagnósticos de estatísticas e transtornos mentais, que é chamado DSM, que está na sua 5ª edição. Então, nós chamamos DSM-5. O que é que diz o DSM-5? Esse DSM é uma bíblia para os psiquiatras para poder chegarem a um diagnóstico, né? Para darem um diagnóstico das pessoas dentro do espectro e de todos os transtornos mentais. E o DSM-5, literalmente, ele diz assim: o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Isso é o autismo, né? Então, aquela pessoa que tem dificuldade de interagir, que tem movimentos repetitivos, estereotipias. Por exemplo, o meu filho, ele tem com os braços, né? Aí aquela pessoa que fica se movimentando da frente para trás, ele tem dificuldade de interagir, tem dificuldade de olhar no olho, tem dificuldade, às vezes, o meu filho, por exemplo, quando nós começamos a detectar, por exemplo, a gente falava com ele, parecia que ele era surdo. Então, normalmente, a gente vai começar naquele processo. É surdo, leva para o otorrino, faz exame. Então, tudo isso aí são as características do autismo. Então, quando você vê uma criança que você fala, ela não responde, ela vai falar, ela não olha no olho, ela vai querer alguma coisa, ela não lhe pede mostrando o que é, ela pega a sua mão e leva você lá, ela não fala, ela não interage, vai para a escola, nesse momento é o momento que chama mais atenção. Porque quando chega na escola, aí é como se fosse um choque. Porque até então a gente acha, não, é algum problema de desenvolvimento, é o tempo, mas a escola, ela dá para a gente aquele choque de realidade. Existe alguma coisa que não está funcionando, não está desenvolvendo legal. Então seria o quê? Você vem numa estrada, tá? E você pega um desvio. O autismo é isso, é um transtorno no caminho. Você pega um desvio. Quanto antes você voltar desse desvio para você pegar o caminho principal, melhor o prognóstico. Por isso que é importante que a gente fala tanto no atendimento precoce, nas intervenções precoces, para que a gente possa ter um bom prognóstico. Seria isso.
Muito bom. Agora, Gustavo, vamos lá. Eu queria que você falasse agora sobre o processo de elaboração do livro e como surgiu, né, a ideia de fazer um livro a respeito do autismo, e de que forma, né, o espiritismo também pode contribuir para esse olhar em torno do espectro autista, em torno dessas questões todas, como o espiritismo pode ajudar e como surgiu, então, o livro. Vamos lá. Foi de uma forma bem peculiar. Aqui no sábado, nós temos um estudo aqui na nossa casa, na Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, nós temos um estudo. E estávamos no estudo e no intervalo, o Espírito Carlos se aproximou e disse, olha, temos uma proposta de um livro envolvendo o autismo. E Niná e o esposo dela, Vitor, vão participar efetivamente. Vocês vão receber as mensagens e vai passar para os dois. Na mesma hora, pergunta a ela se ela aceita esse trabalho. E na mesma hora, Mara, né, eu chamei ela e chamei a Vitor. Olha, tem essa proposta do Espírito Carlos. E no mês de abril de 2018, eu recebi a primeira mensagem. E a gente foi assim, fomos passando e analisando. Depois de recebermos todas as mensagens, nos reunimos em um grupo. Nós temos um grupo de amigos, né? E fomos estudar as mensagens, né? Analisar, porque a gente precisa toda a mensagem, né? É a nossa base espírita, precisa de uma análise. Então, um grupo de amigos, vou até citar aqui, eles não gostam, mas eu também estou querendo saber se eles gostam ou não. Niná, a irmã dela, Nina, Sebastião Carlos, nosso amigo, ele tem umas lives, né? Sebastião Carlos, Amália, vai Niná, Amália, Mara, Erione, Mara. Isso, Pronto, foi esse grupo que a gente... E mesmo quando chegou a pandemia, nós continuamos fazendo em videoconferência todo o estudo das mensagens, a gente fazia por videoconferência, a gente projetava, né, e lia, e nós lemos algumas vezes, né, as mensagens, e fazendo análise, e assim, muito interessante, porque eu não tenho essa base, como vocês viram, né, que ela tem uma base de estudo e de dedicação a esse tema, que eu não tenho, e as mensagens vieram, assim, corroborando com os temas do autismo, sem eu ter esse conhecimento. Isso aí, para mim, para o médio é bom, né? Você ter essa validação, porque não passa pelo seu conhecimento, sua base. Então, assim foi o início. E ele é um livro, né? Esse grupo de espíritos que vem desde o Mentomagnetismo, o volume 1 e volume 2. Com os livros volume 1 e volume 2, nós temos assim uma base muito, muito forte, que foi o Dr. Vitor Ronaldo, o primeiro livro principalmente, que analisou profundamente todas as mensagens. Ele demorou muito para aquele livro sair, em virtude dele analisar bastante as mensagens. O livro 2 também constituímos um grupo, parte desse grupo no livro 2 também analisaram as mensagens do volume 2, e a gente usa esse método porque para ter segurança. Porque tem muitas informações que não faz parte do nosso espectro de conhecimento. E assim a importância, né, do autismo sob o olhar do espiritismo. Eu vou falar um pouco de Niná também, que esse é um importante, que eu acho que esse é o tema do nosso encontro de hoje, né? O autismo dentro do... O autismo, assim, esse olhar para o autismo é muito novo na humanidade, no sentido de se observar tanto. Eu digo novo entre aspas, né? Claro que já existe diagnóstico há muito tempo, mas essa questão da inclusão, de se olhar diferente para o autista, esse olhar de ter ao lado, porque isso vem devagar, nós estamos em processo de mudança e de adequação. Então, esse livro vem muito dentro desse tema, do autismo dentro de uma casa espírita. O autista dentro de uma casa espírita, o autista também amplificando dentro do atendimento espiritual das casas espíritas e de todas as religiões. É um dos temas assim que está neste livro, né? A Niná gostaria de complementar sobre esse olhar espírita? Olha, esse olhar espírita para quem tem
um filho especial, é muito importante. Então, é assim, acalenta o coração da gente, né? Acalenta meu coração enquanto mãe de saber que meu filho não é autista, ele está autista. Que ele não é o Guilherme, ele é um espírito que está aqui e a gente está numa caminhada construindo um crescimento, sabe? Estamos aqui construindo uma história bonita, né? Longe de mim de querer romantizar o autismo. É difícil, é muito difícil, sabe? A gente, às vezes, olha assim para trás. Hoje, meu filho está com 17 anos. A gente olha assim para trás. Tem muitos momentos que nós passamos por grandes dificuldades. Mas é uma trajetória, né? E a gente sabe, eu costumo muito dizer para o meu marido, nós não estamos aqui a passeio, estamos na terra a trabalho, né? E essa deveria ser a nossa ideia de sermos viajantes. Somos viajantes, estamos aqui de passagem. E a gente tem que construir uma história, nós temos que evoluir, né? O planeta está nos chamando para esse processo de evolução, onde a gente possa rever que tudo é energia e que nós estamos nessa energia de renovação. E essa questão e os ensinamentos da doutrina espírita, ela parece que traz assim um bálsamo para a gente, para os nossos momentos de dificuldade. Então, essa questão, por conhecer a doutrina espírita, eu vejo essa luta da gente com o autismo de uma forma bem mais acalentadora para o coração, porque é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, que você se vê com um limite é uma coisa. Você vê seu filho com um limite, nossa, gente, dói muito, é difícil. Você chegar numa sala de aula, num pátio, e tá todas as criancinhas sentadas numa rodinha e o seu filho correndo ao redor, sem falar com ninguém, sem participar. Então, tem momentos muito difíceis, muito duros. E se a gente não vê aquele ser como um espírito, se nós não nos vemos como um espírito em construção, né? Um diamante que a gente vai lapidar, e que esse sofrimento é momentâneo, e que às vezes eu fico me imaginando como é que vai ser esse meu encontro com ele na espiritualidade depois que a gente passar por tudo isso. Então, isso aí é a doutrina espírita, né? É mostrar para você não é, você está. O que você é espírito. Você não é Niná e Guilherme. Você é um espírito que está vivenciando uma experiência de uma mãe de um autista. Mas que isso um dia vai passar. Que um dia você vai reencontrar esse espírito e vocês vão ter uma história para contar. E a gente tem que fazer por onde essa história ter sido uma história bonita, rica, né? E que não só seja rica para mim, para ele, ou para a nossa família, mas que a gente possa construir um caminho para outras famílias. Né, nesse processo de inclusão. E livros como esse, que discutem, que traz à baila essa questão de como a gente colocar essa inclusão na prática, isso é muito importante, minha gente. Quantas vezes eu fui para casas espíritas e coloquei meu filho na sala de evangelização e fui assistir a palestra, e quando eu estou na palestra, chega uma pessoa com meu filho me devolvendo. Se ele não conseguiria ficar numa sala pequena, como que eu vou ficar com ele no auditório, onde está havendo uma palestra, e que ele vai ficar fazendo confusão, e que as pessoas vão me olhar como se eu fosse uma mãe que não dá educação ao meu filho? Então, livros como esse, nós precisamos fazer mais, sabe? A gente precisa discutir isso. E eu estou falando do autismo, mas existem várias outras deficiências, existem vários diferentes que precisam deixarem de ser diferentes e serem só espíritos vivendo experiências diferentes. Sem dúvida. E esse depoimento, seu Niná, como mãe, né, de uma pessoa autista, eu acho que ele é muito importante, porque ele ressoa em muitas pessoas, né? Muitas pessoas que passam pela mesma experiência, que têm questões também a esse respeito. Inclusive, olha, o perfil aqui na Era do Espírito, não sei se é um homem ou uma mulher, mas enfim, ele diz aqui: boa noite, gostaria de saber sobre o autismo leve, como identificar. Depois de 3 filhos, o caçula teve um diagnóstico precoce de pessoas, professores, que sugeriam que eu buscasse um neuro. Provavelmente ele tinha alguma inadaptação, né, ao ambiente escolar, alguma dificuldade de interação, e aí, né, foi ele diagnosticado pelos professores que talvez ele tivesse um espectro autista leve, né. Então, nesse sentido, né, às vezes, o que você citou agora da evangelização, a criança não se adapta, a criança tem dificuldade de interação, e fica essa questão, né, como agir, né, o que os pais devem
buscar nesse momento, como se relacionar, né? Acho que você poderia até falar melhor do que eu a esse respeito. Na verdade, o autismo ele é um espectro, não é? E nesse DSM-5, ele fez muito isso, colocou tudo debaixo desse guarda-chuva. O TEA, transtorno do espectro do autismo. Então, existem aqueles de grau leve, de grau moderado e o de um grau mais grave, né? E isso vai de acordo com a dependência que aquela criatura tem da ajuda de outro. Ele está dizendo aí que o filho dele seria leve. Então, eu costumo dizer o seguinte, independente do que seja, teve algum distúrbio de comportamento, teve alguma inadequação de comportamento, procura um especialista. Vá atrás, procure outras famílias, vá para grupo de pais que lhe apoiem, porque nos grupos de pais você vai ter, olha, vá para profissional tal, não vá para profissional tal. Isso acontece. Procura determinada orientação, vá para um fomo, vá para isso, e as famílias a gente vai se agregando. Assim como o espectro do autismo é um guarda-chuva, nós nos colocamos também dentro de um guarda-chuva de fraternidade entre as famílias. Então, se seu filho tem qualquer sinal, procura um profissional que possa ajudar, para logo a gente sair do atalho e vir para o caminho principal. Porque quando a intervenção é precoce, o prognóstico é muito bom. Muito bem. Gustavo, já que nós estamos falando de família, a nossa próxima questão fala sobre isso, justamente, né? E nós que somos espíritas sabemos da reencarnação, dos laços que existem, e como nós podemos entender esses laços espirituais dessas famílias, né, que recebem um autista no seio familiar. Nós que estudamos o espiritismo, muitas vezes temos uma relação muito direta, quase de causa uma relação de causa e efeito, mas uma relação assim da lei do talião, né? Com relação à reencarnação. Então temos um olhar às vezes muito linear sobre assim, eu cortei um braço de uma pessoa com uma espada numa encarnação passada, aí nessa encarnação eu tenho como defeito nascer sem um braço. E a gente sabe que não é assim. O trabalho da reencarnação, as famílias se organizam e se juntam para aprenderem juntos e para modificarem. E tem um detalhe que tem lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é a hereditariedade espiritual. Por exemplo, às vezes a gente vê que uma família de médicos tem vários médicos. Às vezes não é, a gente relaciona muito a parte congênita, dos genes, a parte do DNA, mas são espíritos que têm o mesmo teor vibrato da mente, que se harmonizam, se juntam e se organizam de acordo com o teor vibrato da mente. Então, muitos espíritos em famílias se organizam pela necessidade que tem de transformação. Então, uma família que chega ao lar, chega para mudar e para transformar aquele lar, uma criança com espectro autista, não é aquela criança, ela não é um problema. As pessoas, às vezes, de fora, a gente observa, escuta, né? Coitada dessa família, tem uma criança autista, ou eles estavam tão bem, ele deixou de trabalhar, ela deixou de trabalhar para cuidar da criança, eles mudaram, eles tinham um futuro tão grande, e Deus colocou quase que diz isso, né? Deus colocou essa criança como um castigo para essa família, que não consegue desenvolver. É um olhar, às vezes, muito restrito, porque aquela criança chega ali para mudar, para educar aquela família. Não só para ela educar, mas para educar todos que estão se relacionam com ela. É para educar o professor que está na escola, os coleguinhas da sala de aula, porque a gente precisa ter um olhar diferente sobre essas crianças, sobre esses jovens, sobre esses adultos, porque são irmãos nossos. São irmãos nossos que, nesse momento, eles estão com uma determinada distonia. Mas quem somos nós para dizer e julgar o que nós fizemos no passado? Se já não tivemos algo semelhante ou até pior. E se hoje, então, nesse momento, neste instante reencarnatório, nós estamos com um discernimento melhor, é porque a gente precisa estar ali ao lado e aprender também com aquele, aprender a ser compreensivo, a ser amoroso, a ser paciente, a ser resignado, a confiar em Deus.
Porque quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele está dando o melhor para nós. Isso é muito importante. Então, quando tem um caso que eu já contei aqui, às vezes eu conto, eu vou repetir, de Dr. Vitor Ronaldo, que ele, às vezes, quando ele conta, repetidas vezes, quando ele contava, ele se emocionava. Que é de uma criança no trabalho de desobsessão, uma família que tinha uma criança com deficiência. Ele não citou qual era a deficiência. E na reunião mediúnica, a criança estava adormecida e, para a surpresa, a criança teve um processo de psicofonia, de incorporação, em um dos médiuns. E ela diz, aí dentro da conversa, do diálogo, ela disse que ela não tinha nenhuma necessidade de nascer pessoalmente, né? De nascer com aquela dificuldade, com aquela deficiência, com aquela limitação cognitiva. Mas ela amava muito a mãe dela. Muito. E ela nasceu daquele jeito para transformar, para mudar os sentimentos da mãe. Olha só que interessante, né? No fim... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Te cortei, desculpa. No fim das contas, né, todos nós estamos nessa interação, né, de evolução. Nós estamos aqui, de certa forma, temos uma conexão com uma pessoa, com outra, porque nós precisamos aprender, aquilo será útil para nós, né, de uma forma ou de outra. Nós sabemos que não existe o acaso, nós sabemos que nós interagimos porque precisamos de determinadas experiências. E até nesse sentido, né, Gustavo, de evolução, é importante que você estava falando, de certa forma, todos nós podemos nos considerar doentes, que estamos aqui passando por um processo de resgate e passamos por algumas limitações, né, intelectuais, limitações físicas, mas todos nós temos alguma coisa a aprender com essa experiência, não é? Podemos considerar dessa forma. No livro aqui, a parte assim, inicial do livro, que tem uma parte inicial que ele fala muito sobre esses temas da família, da importância do autismo, do autista para o presente no presente da nossa humanidade, de compreender esse lado espiritual do autista. E teve um detalhe, assim, tem até quem está assistindo, que eu já vi aqui pelas pessoas que estão assistindo, Henriette, que é esposa do meu primo, que é prima também, que a gente deu para ela, assim, as mensagens iniciais, assim, tem uma que é chamada Aos Pais, uma das mensagens iniciais. Essa mensagem eu passei para alguns pais, inclusive da família, Thaisa também, nossa prima, passei para ela também, que ela tem uma criança autista. Henriette Fernando também tem um jovem que é Lucas, que ele tem síndrome, aquela Asperger, né? Síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger. Já foi assim, já tinha diagnosticado, tem um adolescente. Inclusive, eu vi que uma também. Pergunta aí sobre síndrome de Asperger. Pois é. Então, assim, eles são uma mensagem assim, emocionante, que coloca, dá aquele vigor para a família seguir adiante nesse trabalho de educação que assim, não estou como... Vou pegar um pouco as palavras dele, não estou exaltando, mas eu sei que a gente sabe que é dificuldade, e eu não tenho essa vivência que ela tem, porque é uma coisa você olhar de fora, outra coisa é você ter na sua família. Isso é muito diferente. E essa vivência eu não tenho. Quem tem aqui é a nossa... E é interessante, amiga, né? Vocês estão falando aí, eu fico pensando assim, muitas vezes as pessoas falam, assim, como enaltecendo, né, a mãe, a família que recebe o autista, né? E eu vejo, assim, que é como se você recebesse um presente e você fica enaltecido porque está recebendo um presente. Presente em que sentido? Presente de Deus para que você não se esqueça do que é importante na vida. Porque o autista toda hora lhe chama para a realidade do que importa. Então, eu às vezes até fico imaginando assim, eu acho que... porque a gente sabe que todos nós temos um projeto para reencarnar. Né? Não é uma coisa assim, eu vou reencarnar e vem. Então, existe todo um processo de planejamento e que Deus nos permite reencarnar dentro de uma determinada circunstância e nos coloca ajuda para que a gente tenha a mínima possibilidade de erro. Então, eu vejo também assim, que o autista assim, ele está ali dentro daquela família, porque aquela família, ela tem alguma coisa para trazer, para melhorar, e é como
fosse todo o tempo um sinal de alerta de Deus, dizendo assim, você tem alguma coisa para fazer, não se esqueça, isso aqui é que é importante. Você não está aqui só para ganhar dinheiro, para correr atrás do dia a dia, você está aqui para construir uma história, você está aqui para ajudar a modificação desse planeta, todos nós. E talvez aqueles que recebam autistas sejam mais necessitados de ter esse alerta, entendeu? De estar aqui, você está aqui, vamos trabalhar, vamos lá, o que é que você tem que construir? E como o Nertan lembrou aqui, nada, e Gustavo falou, tudo é o amor. O que constrói é o amor. Porque Cristo veio aqui, passou aqui pela terra, para nos mostrar isso. Ele veio nos mostrar o quê? Amem. Amem a si. Amem ao próximo. Construam uma história de amor, de construção do bem. E a terra está crescendo, está evoluindo. Nós temos que seguir juntos. E eu acho que o autismo, ele vem nos dar esse sinal de alerta, não só para as famílias, como também para a sociedade. Porque você veja, uma vez eu ouvi de um médico que era pai de um menino com autismo, que ele disse que foi o transtorno, ele coloca até doença, que não tem esse nome, não é doença, porque não se conhece ainda a origem, a causa, e ele disse que foi a debilidade assim, que mais, vamos dizer assim, o autismo ele pega em toda a estrutura do ser, entendeu? Em cada sinal, porque, por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela vai ter um problema sensorial por causa da deficiência visual. O autista, ele tem deficiência sensorial em todos os sentidos. Então, assim, digamos assim, uma debilidade, debilita muito a pessoa, né? Alguém perguntou sobre o Asperger. Na verdade, o DSM-5, ele não coloca mais o Asperger. Ele colocou o Asperger junto, debaixo desse guarda-chuva do TEA, transtorno do espectro do autismo, né? E até isso tem sido questão de se discutir, se continua Asperger ou não, mas existe, o DSM-5 colocou tudo debaixo desse guarda-chuva, é o TEA, né? E o Asperger realmente é aquele mais leve. E aí a gente acha que porque é leve, é fácil, não é. E as famílias dizem muito, gente, não é porque é leve que é fácil. E de um determinado momento, talvez seja até mais difícil, porque ele tem consciência da sociedade, ele vê a discriminação, né? E aqueles que estão mais com autismo, que compromete mais o ser, ele está um pouco alheio a tudo isso. Então, tudo é o amor. Nós temos que construir, nós temos que, apesar das dificuldades, nós temos que construir esse ser, nos ajudarmos dentro de um clima de fraternidade e de amor. E a doutrina espírita, gente, é muito linda para ensinar isso a gente, né? Essa questão, eu sou muito fascinada, eu acho muito lindo isso da reencarnação, essa questão de você saber que a gente está aqui de passagem, né? A gente saber que a gente vai ter outras oportunidades, mas que a gente tem que aproveitar essa, né? Porque você vai ter outras oportunidades, mas você não sabe como é que você vem. Então, vamos aproveitar agora, né? Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de ter um outro Guilherme na minha vida para me fazer crescer, me fazer ver que muito mais importante do que um Enem é eu estar ali do lado do meu filho que não consegue pegar uma cana e um lápis na mão para escrever. Eu lembro da primeira vez que a professora de jardim de infância dele chegou e me chamou para ver um risco que ele tinha feito no lápis que mal dava para eu ver. Não enxergava. Mas ele pegou no lápis e escreveu, e aquilo me deu uma alegria tão grande, porque ele não conseguia pegar no lápis para escrever. Enquanto todos os outros amiguinhos estavam escrevendo, ele não pegava no lápis. E naquele dia foi uma festa que eu fiz, porque ele pegou no lápis. Eu me lembro a primeira vez que meu filho comeu um grão de feijão, porque ele não conseguia comer, que ele tinha problema sensorial com comida, e eu consegui fazer com que ele comesse um grão de feijão. Nesse dia eu fui para a janela do meu apartamento, e eu chorei. Porque meu filho comeu um grão de feijão. Na outra semana, eu consegui fazer com que ele comesse um grão de arroz. E aquilo, para mim, foi uma felicidade. Então, são essas coisas. Não é, gente, que o autismo seja essa coisa fácil. Não, não é fácil. Não estou falando isso. Não estou falando, ai, que bom que eu tenho um filho autismo. Não. Eu estou falando que eu tenho. E que eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho. Eu tenho que florescer aonde Deus me colocou. E Ele me colocou aqui, com um filho com autismo,
dentro de uma família que, graças a Deus, a gente forma uma equipe para trabalhar, né? E o amor transforma. E eu acho que é isso. Eu vou fazer uma citação do livro aqui do nosso irmão Denis Santa Cruz. Neste período de intensos conflitos que nos chamam à renovação de atitude, vem um vínculo mais forte que pode ser edificado no relacionamento humano, que são construídos pela renúncia, doação, entrega, pela alegria das batalhas diárias, pelas tristezas renovadoras, pelo crescimento da fé na humanidade. Quem poderá cingir um elo tão fortemente construído? Ninguém, pois foram edificados em íntima sintonia com Deus. O autista é uma aposta de Deus na maturidade afetiva. Então, assim, eu acho muito bonita essa passagem do nosso irmão Denis Santa Cruz sobre esse tema que a gente está conversando agora e sobre a experiência prática, né, que ela colocou aqui, que a gente se emociona aqui do lado dela. Eu acho que vocês também aí. Sem dúvida. E agora nós estamos recebendo aqui bastante perguntas, viu, Niná e Gustavo? Vou priorizar essas perguntas para a gente poder ter essa interação com o público, né? A primeira que eu vou colocar aqui é da Luciana Rosa. E a gente falou rapidamente, né, sobre essa chegada das crianças ao centro espírita e também as dificuldades, às vezes, de permanecer na evangelização. Então, ela pergunta qual a orientação para o acolhimento dessa criança e do jovem autista na evangelização ou na mocidade. Certo, muito boa essa pergunta. Primeiro, eu quero lembrar e a gente digerir um pouco essa palavra evangelização. Evangelho em ação. É colocar o evangelho em ação. E qual é o ensinamento do evangelho? O amor. Então, eu sugiro que as pessoas que trabalham nas salas de evangelização, a primeira coisa que tem que ser feita, porque você não vai receber um evangelizando com autismo, você vai receber uma família com autismo, porque essa família vem muito fragilizada. Essa família vem, às vezes as pessoas ficam ressaltando determinados procedimentos de mãe, porque a mãe fez isso aqui. Você está pegando um ser humano que vem de lutas que às vezes... Uma vez uma amiga me contando que ela chegou na parada de ônibus e o filho dela começou a pular, porque ele fica nervoso, ele começa a pular. E um senhor começou a chamar a atenção dela e brigar com ela, porque o menino está fazendo aquilo. Então, são tantas coisas que a gente vem trazendo nessa bagagem quando a gente chega até você. Quando a gente chega até você, a gente já vem com os pés bem machucados da caminhada. Então, respeite. Então, chama essa mãe, sente com ela, pergunte à mãe. O que é que seu filho gosta? Do que é que ele não gosta? Como eu devo recebê-lo na minha sala? Traga um brinquedo que ele goste para ele se sentir à vontade. Fique aqui no primeiro dia com ele para ele se sentir à vontade, se você também achar que deve. Então, converse primeiro com a mãe. Faça umas perguntas do que ele gosta, do que ele não gosta, qual o problema que ele tem, se ele tem problema com barulho, se ele tem problema com luz, porque eles têm muitas questões sensoriais. Quanto menos informações na sala de aula, melhor, que às vezes incomoda eles, entendeu? Então, são muitas coisas, mas o mais importante, acolha a mãe. Traga ela ali, sente. Na verdade, eu diria a você, de uma forma mais ampla, eu penso que esse deveria ser um procedimento para todas as mães. Porque você já imaginou você sentar num grupo de mães dos seus evangelizandos e você ir conversar e as outras mães irem saber a história daquela mãe que está chegando ali, fragilizada? Elas vão lhe ajudar, fazendo com que os filhos dela facilitem o seu trabalho de inclusão dessa criança. Se você fizer esse trabalho de socialização com as mães, antes você fala com a mãe, pega todo o histórico daquela criança, se ele tem algum acompanhamento específico, você pode fazer contato com o psicólogo para pegar a orientação. Então, é muita coisa que a gente pode fazer. Mas você já imaginou se você faz um encontro de mães
e ali vocês vão fazer esse acolhimento daquela mãe que está chegando com grande dificuldade, e as outras mães, sabendo da história, se sensibilizam e vão lhe ajudar, ajudando, ensinando aos filhos dela a ter respeito por aquela criança. Esse seria uma dica. Mas no livro tem muita coisa, viu, gente? É o que eu ia falar agora, assim. Então, o livro, ele tem, como eu falei antes, né, é dividido em 2 partes. Nessa segunda parte, é justamente o tratamento na casa espírita. Que é tudo o que ela falou aqui. Então, assim, tem o momento do passe, o momento do diálogo fraterno, e principalmente na evangelização. Tem um capítulo específico só sobre a evangelização. De como fazer o acolhimento dessa criança, dicas e caminhos, né? Por exemplo, teve quando eu recebi a mensagem, eu falei com o Niná. Niná, olha, os espíritos aqui, acho que é Clarice o nome do espírito, que fica especificamente na evangelização, que o espírito se identificou que trabalha com a evangelização no plano espiritual. Ela sugeriu que se pegasse uma criança e que se colocasse como monitora dessa criança que chega. Que uma metodologia específica para que a criança ela tenha um cuidado especial com aquela que ensine a ele, que o professor faz a intermediação, mas que a criança seja um vínculo de intermediação. E que esse processo ela vá sentindo, é tudo observação, como veio aqui com o Neinado, cada caso é um caso de trabalho, de observação, de sentido afetivo, de acolhimento do evangelizador e da turma. Então, eles dão dicas de como se fazer a turma acolher aquela criança. E que é uma oportunidade muito grande, porque não se está se aprendendo conteúdo, quanto é 2 mais 2, 3 mais 3, se decorar a lei divina, decorar as leis, decorar parte do o que é Deus, que tem lá a primeira pergunta do livro dos Espíritos. A evangelização não é só isso, é o sentimento, é a mudança interior. Então, uma turma que tem um autista, ele enfatiza, é uma oportunidade muito grande para aquela turma exercitar, se transformar interiormente e colocar na prática o exercício da compreensão, da caridade. Então, é uma turma que está num processo de evangelização muito maior do que outras, porque eles têm ali um exemplo prático de eles colocarem em prática os seus bons sentimentos, as suas boas ações. Muito bom. Gustavo, olha só, a próxima pergunta, achei bem interessante, da Nina Lourdes Queiroz. Ela fala sobre mediunidade. Como identificar a presença de algum tipo de mediunidade no autista? Vamos lá, né? Olha, isso aí é interessante. Pergunta de Nina mesmo. Porque às vezes fica difícil a gente saber, principalmente quem não tem, assim, o calibre mediúnico, né? Mas, por exemplo, nosso filho, ela está perguntando isso porque ela é minha irmã, e às vezes ela chega lá em casa e Guilherme está lá falando as coisas, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ela fala, tá vendo? Isso aí tem algum espírito que está lá perturbando ele. Então, isso aí é uma possibilidade também. Então, aí é onde entra a orientação da prece, né? Da prece, da oração, habituar, né? De fazer, se a criança não consegue fazer, que o adulto faça, que mentalize. Eu sempre mentalizo uma bolha de luz em torno dele, protegendo, amparando, peço ajuda. Olha, gente, eu saio perturbando tudo que é espírito. Eu chamo todo mundo. Olha, chamo o Chico, eu acho que ele deve estar dizendo assim, eu chamo todo espírito. Agora, acho que eu acho interessante é que o nosso filho, ele mesmo, teve um dia que a menina secretária foi arrumar o quarto dele e tinha um banquinho lá. Ela foi tirar o banquinho, ele disse, não tire o banquinho, que esse banquinho é o que Jesus todo dia se senta aí esperando a hora de eu dormir. Então, ele é bem acompanhado. Então, assim, a gente sempre ensinar, e a importância da evangelização, gente. A evangelização, por isso que é muito importante que as casas espíritas se preparem para receber essas pessoas. Porque o conhecimento que a gente às vezes pensa que eles não estão aprendendo. Né? Mas não aprende. Aprende sim. Eles assimilam.
Olha, eu tive um problema bem sério com o nosso filho, uma época, quando ele descobriu a morte. Gente, quando ele dizia assim, Charlie Chaplin morreu, aí dizia morreu, ele caía no choro. John Lennon morreu, ele caía no choro. Então ele saía dizendo várias, digamos assim, pessoas conhecidas assim que ele gostava, que admirava, e que tinham morrido, e que aí ele chorava compulsivamente. E a gente ficou com um problema, né? E fomos para a psicóloga. E a psicóloga foi lá trabalhar, olha, porque a gente nasce, cresce, tal, o processo, e ensinou todo o processo para ele. Tudo bem, ele entendeu o processo, mas ainda existia a morte. E para ele era uma perda. E aquilo, vamos dizer assim, não acalentou a tristeza dele de saber que aquelas pessoas tinham morrido. Você sabe o que foi que acalentou a tristeza dele? Quando eu cheguei para ele, expliquei o seguinte, Guilherme, ninguém morre. Todas essas pessoas, elas estão no plano espiritual, estão na espiritualidade. Aí fui mostrar para ele tudo, esclareci, conversei, resolveu o problema. Hoje, a felicidade maior do mundo dele, ele já marcou comigo que nós vamos desencarnar juntos. Eu botei uma data bem lá na frente, porque eu não sou besta nem nada, né? Eu disse a ele que a gente ia desencarnar em 2100. Aí ele disse, ele está marcando já que vai desencarnar junto comigo em 2100, porque o sonho da vida dele é atravessar o portal. Ele diz que existe um portal. E ele tem um sonho de atravessar esse portal. Então, se ele se comporta mal, faz alguma coisa, a minha filha, a do meio, a Luana, viu, Luana? Aí diz assim, olha, eu vou avisar para Deus e você não vai atravessar o portal. Pronto, ali é um sofrimento para ele. Então, quer dizer, o que veio acalentar aquela tristeza dele da perda foi ele saber que ninguém morre, né? E isso a doutrina espírita nos consola. No Consola aí eu achei muito bonito ele entender isso. Foi muito enriquecedor, foi muito bonito. E eu gosto sempre de compartilhar, quando eu vou falar, esse ensino que ele me deu. Muito legal. Olha só, Gustavo, a próxima pergunta tem a ver com a parte final do livro, né? Aliás, com uma parte do livro, que o Nertan Jucá pergunta aqui, ó, como a aplicação do mentomagnetismo, que tem a ver, né, com o mentomagnetismo e espiritismo, a série de livros, pode auxiliar no trato do autismo? Vamos lá. Eita. Pergunta do nosso amigo Nertan. Um abraço, Nertan. Sim, o Vitor Holanda, ele já deu até umas mensagens aí, é o esposo dela, né, o pai. O pai de Guilherme, meu marido, o pai de Guilherme Holanda. Ele fez umas colocações. Foi, aí. Eu não vi, não. Foi, porque você tá falando na hora aí, a gente não presta atenção, né? Então, vamos lá. O mentomagnetismo, o magnetismo mental, é simples assim de a gente definir. Definir não, de dar um conceito, né, para a gente compreender. O magnetismo mental é a ação de um caminho energético através da prece. Então, quando um grupo se reúne em preces e direciona seu pensamento, está ali o magnetismo mental em alta vibração através da prece. Então, em essência, o caminho é este. O mentomagnetismo, ele, assim, os livros 1 e 2, né, eles traçam para nós uma visão de algumas áreas mentais para você direcionar esta prece. Então, em essência, é um trabalho que está ali, que só acontece em grupos que elevam o seu pensamento. Elevam esse pensamento em conjunto e direcionam. Na Revista Espírita de 1864, se eu não me engano, porque às vezes a gente se confunde com data, né, em outubro de 64, tem um caso que ele relaciona, que Allan Kardec relaciona, que os grupos, que foi solicitado um atendimento na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para uma moça que estava com um transtorno mental, e São Luís, né, ele sugeriu que se reunisse em grupos e direcionasse preces para essa moça. E Allan Kardec até surge essa expressão, né, no final, quando o caso foi solucionado e que a prece funciona como magnetismo mental, funcionou como magnetismo mental. Então, assim, essa expressão e esse caminho já existe, né? A gente vai descobrindo isso aos poucos, e dentro especificamente, para não me alongar muito,
eu estou fazendo isso de forma bem resumida, porque o título do livro também tem lá, é acolhimento e um tratamento magnético, que é a última parte do livro. A última parte do livro. Mas qual é a proposta? A proposta é de se fazer prece para algumas áreas da mente do autista, para que ele procure, a partir da origem, né, da mente, do equilíbrio, da organização, das comunicações internas da mente, ele melhorar. Nós fizemos, assim, antes da pandemia, fizemos alguns, vamos dizer assim, entre aspas, experimentos, né, desse tratamento, e tivemos alguns retornos, vários retornos positivos. Não necessariamente, assim, de a criança, a gente está prometendo, não se promete cura, mas que melhorou a cognição, melhorou a relação. Tivemos um caso de uma criança que estava na clínica, que quando ela entrava na clínica, ela se escondia. Depois que a gente começou a fazer o tratamento, ela se tornou sociável, se relacionou com a terapeuta, que era terapeuta ocupacional. Ela conseguiu desenvolver o trabalho com ele. Temos vários outros casos assim específicos que deu um ganho, deu uma melhorada. Então, está lá no final estes caminhos para ajudar nesse ajuste familiar dentro, e tudo, claro, né, com a harmonia, a direção de Deus, porque nós não fazemos nada sem a organização espiritual, são os benfeitores espirituais que ordenam, que coordenam esse trabalho. Então, os trabalhos de assistência espiritual sempre têm, claro, a coordenação dos benfeitores espirituais, porque nós não temos essa condição de saber, de dizer, vamos fazer e vai ser realizado. Não, a gente é uma relação, como a gente viu desde o começo, falando da reencarnação, é uma relação muito complexa, de necessidade de aprendizado de todos que estão envolvidos. Então, o atendimento, como Niná mesmo falou, não é só da criança. É preciso o diálogo fraterno com os pais, é preciso harmonizar o ambiente da família, o ambiente da casa. E tem um detalhe, temos aqui uns minutinhos que eu vou falar aqui, muito importante. Em geral, o autista ele tem uma sensibilidade energética muito grande. Então, dentro da família, vou falar assim em termos gerais, não necessariamente com o autista, mas depois vou puxar para o autista. Então, quando o familiar, a mãe, o pai, eles estão ali em harmonia, eles estão ajudando a criança que está em desenvolvimento a puxar mais, a harmonizar mais as vibrações internas da mente dela de suas construções positivas. Existe um elo muito grande, como diz André Luiz no livro, cadê o nome do livro agora? Mecanismo da Mediunidade, Centro Indutor do Lar, procurem lá, que ele está dizendo isso que eu estou falando. Os pais são médios dos filhos. Então, o que os pais pensam, os filhos absorvem, e aquilo é uma forma de educação também. Não é só o exemplo, é o que os pais pensam. Então, trazendo para um lar que existe um autista, quando a família está em harmonia, isso ajuda muito a criança autista. Mas também quando existe uma desarmonia, não só entre os dois, mas interiormente de um dos membros, a criança reflete em seu comportamento. E tem aqui Niná, ela está aqui concordando porque ela tem experiências assim, porque nós oscilamos, nós não conseguimos viver no padrão harmônico o tempo todo, nós oscilamos. E nessas oscilações, a criança autista, a criança que está do espectro autista, acompanha essas oscilações. É verdade. Guilherme a gente sempre tem colocado o nome de Guilherme. Agora, quem tiver a oportunidade de ler o livro, lá ele tem... É muito legal o livro. Inclusive, às vezes eu ria, porque Gustavo vinha com a mensagem, eu dizia, eita, isso aí realmente eu já li sobre isso. Aí a gente ia trocando figurinha, né? Foi muito engraçado. Inclusive, essa questão do coleguinha auxiliar é uma coisa nova que tem se discutido também na pedagogia e se fala no livro. E o livro é muito interessante. Agora, eu entendo, eu estou vendo aqui, de vez em quando eu dou uma olhada aí nas perguntas, as pessoas ficam angustiadas atrás de dicas, assim, de como fazer as coisas, né? Você pegando o livro tem algumas orientações, tenta seguir as orientações.
Mas veja bem, você pega de noite, vá para ao lado da cama do seu filho e bote seu coração em sintonia com Deus. E eu lembro que quando o Guilherme era bem pequeno, eu ia para o lado da cama dele e eu não conseguia pedir a Deus que curasse meu filho. Porque eu não me sentia fazendo nada. Então, eu não me sentia merecedora de receber as bênçãos de Deus nesse sentido. E eu não conseguia, porque não vinha do meu coração. E tem que sair de dentro do coração. Até que um dia eu descobri que eu estava no caminho errado. Que eu não tinha que pedir a Deus que curasse meu filho. Eu tinha que pedir a Deus que me mostrasse o caminho. Porque aí eu ia trilhar o caminho que ele me mostrasse. Então, eu pedia todas as noites, eu ia dizer, Deus, para o mundo ainda não tem cura, mas Deus sabe a cura. E se nós formos merecedores, se nós precisarmos, se nós tivermos já atingido a nossa meta de aprendizado com o autismo, você vai conseguir uma ajuda significativa. Se aquele momento de aprendizado com o autismo ainda foi importante para você, Deus vai lhe dar força. Deus vai lhes dar o bálsamo, a energia, a garra de continuar. Então, a prece sempre vai ser importante. Então, todas as noites, junto com o tratamento espiritual que a gente faz na Casa Espírita, com mente e magnetismo, seguindo as orientações direitinho dos livros que a gente tem feito e tudo, que a gente percebe a ajuda, eu vou todas as noites e aplico um passe nele. E peço, aí nesse momento vale tudo. Eu peço a Deus, eu peço perturbo o Carlos, o mentor espiritual que veio o livro, até Carlos entra na minha jornada, gente. Então eu peço aos espíritos que ele me ajude, que me guie, que me mostre o caminho para eu fazer aquilo que é possível dentro da nossa necessidade ainda de aprender com o autismo. Então, aquelas pessoas que ficam angustiadas e ficam procurando um caminho, veja como você pode, forme um grupo, pega o livro, estuda, procura formar um grupo, talvez até de mães. Alguém estava perguntando aí como fazer para procurar um grupo de mães. Vá no Instagram, vá no Facebook, procure grupos que tenham falando sobre autismo. Lá você diz o seu estado e pede às pessoas que lhe indique grupos de família, porque isso é muito importante, ajuda muito. Tenho conhecido mães que têm sentido verdadeira mudança na sua vida depois que entrou nos grupos. Se alguém for aqui de Natal e quiser o grupo, passa aí pergunta aí, o pessoal manda o contato para a gente entra em contato, coloca nos grupos, isso é importante. E orar e amar. Orar, amar e seguir. Vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis, mas a gente vai seguindo e vai conseguindo. E eu gostaria de ressaltar aqui, se você me permite, uma parte que Lancelin fala no início do livro e que eu achei muito bonito. Que todos observem as oportunidades do tempo de colheita para aprender a cuidar das lavouras da vida. Cada ser humano da Terra, tenha os braços abertos e acolhedores para o aprendizado. A matéria educativa está posta em cima da mesa da vida. Fora da caridade, não há salvação. Que a fraternidade seja o grande condutor dos tempos de regeneração. E nós estamos vivendo um momento, minha gente, que as dificuldades têm batido as portas de cada um de nós. As dificuldades não estão medindo se vai para a casa do rico, do pobre, do evangélico, do espírita, do católico. Todos nós estamos expostos. E o vírus veio nos mostrar que se não nos unirmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E a união passa pela inclusão. Passa pela inclusão daquele que está no meio da rua e que precisa de uma máscara, ou de um animal que está no meio da rua passando fome porque não tem mais os restaurantes abertos, ou por aquele nosso vizinho que vivia bem, mas que diante de toda essa confusão que a gente está vivendo, agora está passando por dificuldades, ou diante de tantas oportunidades que nós estamos tendo,
de amar e de ser solidários. E o que é a inclusão, a não ser uma grande solidariedade e um grande sentimento de amor ao próximo? Porque Jesus estendeu a mão para todo mundo. Jesus não media se ele ia abraçar uma prostituta ou se ele ia para a casa de uma pessoa que tem uma situação financeira boa. Porque, como nós falamos aqui no começo, todos nós somos doentes, doentes do espírito. E o nosso egoísmo é a grande chaga. A nossa indiferença ao próximo é um grande erro. Então, está posto na mesa o chamado para nós sermos mais humanos, mais fraternos. Então, vamos ser mais solidários, mais abertos a tantas diferenças que nós temos na nossa sociedade, que seria uma coisa tão enriquecedora, mas que a gente acha uma chaga. Então, o outro é isso, é aquilo. Eles são autistas. Eles precisam apenas de uma oportunidade, porque eles aprendem, eles sabem conviver, eles não estão no mundo dele, não. Eles estão aqui conosco e vieram para nos ensinar. Vieram para nos ensinar que essa educação que a gente tem aí tem que mudar. Não é só o autista que sente dificuldade em sala de aula. Eu conheço pessoas típicas que têm grande dificuldade de seguir esse processo de ensino que a gente tem aí. Então, temos muita coisa. Nós estamos naquele processo que nós tiramos tudo do armário. Estamos em processo de mudança. Está tudo fora. E nós vamos ter que botar algumas coisas de volta. As que servirem. Algumas não vão voltar mais para o armário. E o egoísmo, a nossa indiferença, essa coisa do preconceito, não pode mais voltar para o armário nas nossas vidas enquanto seres humanos. Nós temos que substituí-los pela igualdade, pela fraternidade, pelo amor, que faz 2000 anos que Jesus veio aqui nos ensinar. E nós ainda nos dividimos em castas, nos dividindo, enquanto deveríamos somar. Somar fraternidade, somar amor. E eu espero que aqui a gente tenha conseguido passar esse convite, né? Não só para o autismo, que eu estou falando aqui do autismo, mas a gente pode englobar isso, gente. Não só pelas deficiências físicas, pela deficiência, porque a grande deficiência do ser humano é a falta de amor. Não tem deficiência maior. Como nós recebemos numa das cartas, que nós recebemos no nosso encontro que nós temos anualmente, que dizia exatamente isso, um espírito que era autista e que veio e disse, a grande deficiência é a falta de amor, é quem não consegue amar. Então não vamos nos permitir sermos deficientes nisso, porque isso aí não compete mais. A Terra está evoluindo e nós temos que evoluir com ela. Então fica meu convite. Muito bom, Niná, que depoimento maravilhoso. Então nós já estamos, né, chegando ao final do nosso tempo. Eu gostaria novamente, aqueles que chegaram depois, gostaria novamente de fazer um convite a vocês para que adquiram o livro, para que leiam essa obra. Com certeza, tudo que nós abordamos hoje aqui, essa questão do acolhimento, a questão da inclusão, a questão de deixarmos para lá essa coisa da pessoa ser diferente, da pessoa que é excluída, enfim, todos nós estamos em aprendizado. Então, esse livro, o objetivo maior dele é esse, mostrar que todos nós temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades, mas estamos aqui com o objetivo de aprender. Então, esse é o livro, Autismo e Espiritismo. Você pode adquirir pelo site, oclarim.com.br, ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 16, o DDD, 99270-6575. Uma excelente obra, muito atual, muito inclusiva. Eu acho que é importantíssimo esse relacionamento, algo que uma abordagem totalmente nova, algo que nós não tínhamos ainda, sentimos necessidade de um livro desse. Então, fica o meu convite a vocês. Lembrando também que esse livro está disponível em versão digital, em versão e-book. Ele pode ser adquirido no site da Amazon, que é o amazon.com.br. Basta entrar lá e buscar pelo título do livro, Autismo e Espiritismo. Você vai encontrar facilmente. Então, fica esse convite, tanto impresso quanto livro digital. Oportunidade que não falta para ler o livro, né? O livro também é um livro fininho, rapidamente você consegue ler. Então, enfim, fica no meu convite. O Gustavo é um autor já consagrado, um autor que nós conhecemos, uma pessoa excelente. A Niná, hoje, também conheci ela hoje, mas uma pessoa com muito conhecimento, né? Sem dúvida, agregou muito aqui ao nossa live.
com a experiência de vida dela, com a experiência educacional dela, enfim, fiquei muito feliz, inclusive com a participação aqui das pessoas. Tivemos muitos comentários, algumas perguntas também que não foram respondidas, né, em função do tempo. Pedimos desculpas às pessoas aqui que nós não conseguimos responder, mas acho que foi uma noite produtiva, e, enfim, foi algo realmente especial. E agora, nos encaminhando já para o final, gostaria que vocês, Gustavo e Niná, dessem suas palavras finais, algo que nós não falamos, alguma mensagem que deixou de ser dita. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Eu só tenho a agradecer muito à espiritualidade por estar aqui nesse momento e conseguindo trabalhar. Seguir este caminho que me foi oferecido por Deus. É só isso que eu tenho para agradecer, que esse livro, esses trabalhos, né, nós não recebemos nada, não, todo doação vai para casas de assistência, e é um trabalho que a gente envolve muito o nosso ser. É isso, gente. Então, obrigada pelo convite, obrigada a todos. Realmente o livro é um convite, é bem interessante o livro, gostei muito. A gente lê e cada vez que você lê, você tem trechos que você diz, nossa, eu não consegui ver isso aqui na primeira vez. De vez em quando eu faço, Gustavo, eu não tinha visto isso aqui, como que eu não vi? Né? Então, é muito interessante, fica o convite para que as pessoas possam realmente consultar o livro. Realmente era essa questão de como receber a pessoa dentro do espectro do autismo na casa espírita, estava faltando alguma coisa nesse sentido, né? E chega em boa hora, porque nós, se Deus quiser, vamos voltarmos para as salas de evangelização e nós precisamos nos preparar, né? Porque essas pessoas precisam ouvir falar de Deus, precisam ouvir falar da fraternidade, precisam se sentir acolhidas, as famílias precisam se sentir acolhidas, e vamos aprender. Tudo é aprendizado, todos nós estamos aprendendo. Eu costumo dizer para as famílias o seguinte, que esse processo de inclusão, nós, as famílias que hoje estamos recebendo pessoas dentro do espectro do autismo, é como se a gente estivesse no pelotão de frente de uma batalha. E nós vamos ser aqueles que vamos cair primeiro. Porque alguém tem que estar na frente para começar essa luta. Os que vierem depois vão ser beneficiados de um trabalho que hoje nós estamos construindo. Então, vamos construir legal esse trabalho para que outras famílias não precisem passar por determinadas dificuldades que hoje nós passamos. E esse livro vem somar isso, porque a gente está sentindo falta desse acolhimento dentro das casas espíritas. A gente entende que não é por falta de vontade, é por falta de orientação. Mas as orientações estão chegando. A espiritualidade está trazendo, né? A espiritualidade está trazendo as orientações. E o livro está aí para ser consultado, para ser explorado, e estamos disponíveis e vamos em frente. E eu espero encontrar vocês dentro das salas de evangelização, recebendo nossos filhos. Muito bom, gente. Eu agradeço, então, a Niná, agradeço ao Gustavo, agradeço a todos vocês que estiveram conosco hoje nessa noite. Fica novamente o convite, adquiram o livro, leiam e compartilhem com mais pessoas. Sem dúvida, essa rede de interação, essa rede de ajuda é fundamental, né, para que as pessoas que convivem com o espectro do autismo, pessoas autistas, mães, pais, educadores, para que todos eles consigam aumentar, né, o horizonte das ideias, aumentar o horizonte da compreensão, porque é isso que nós precisamos no mundo, né, de compreensão, nós precisamos de interação, nós precisamos de inclusão. É isso que está faltando para todos nós, para que, enfim, nós consigamos implementar esse mundo de regeneração que nós tanto almejamos. Eu me despeço de vocês, agradeço a paciência, agradeço a interação, agradeço a companhia e me despeço desejando a vocês uma ótima semana. Muito obrigado.